idade, e ele percebe que o abusador, como o vereador Jairinho, empreendia ali uma relação de condição socioeconômica, era responsável por colocar o pão na mesa, essa menina de 14 anos de idade tem medo de denunciar. Eu já ouvi da boca de uma mãe, de uma figura de cuidado que preferia que a menina fosse mulher mais cedo, portanto, fosse violentada sexualmente, essa é a tradução que ela fez, do que ela passasse fome. Então, nós temos uma relação muito complexa. E a culpa da violência nunca é do violentado. É impossível justificar a violência pelo comportamento de quem é violentado. Nós não podemos desviar o olhar, porque se lembrar é combater, esquecer é permitir. E quem não denuncia também violenta. Nós temos que ensinar às nossas crianças que é preciso aprender a dizer não quando aquele carinho é estranho, quando provoca constrangimento, quando não é carinho de verdade. Mas para facilitar a nossa educação sexual, eu falo aqui com as professoras e com os professores, o que é que nós podemos falar em sala de aula? Porque a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, para poder chegar às mãos de crianças e adolescentes de todo o Brasil, inclusive nós enviamos 3 exemplares da cartilha para o município de Tauá, para a Secretaria de Educação, mas a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer está disponibilizada para todas e todos que quiserem ter acesso ao material físico. É só entrar em contato conosco nas redes sociais do Projeto 5 Passos, que mais tarde eu informo aqui para vocês. Essa cartilha foi revista por uma psicóloga escolar doutora nas manifestações sintomáticas do abuso sexual, para que a gente não trabalhasse nenhum tipo de temática sensível para crianças e adolescentes. Nenhum tipo de tema com o qual as crianças não estivessem preparadas para assimilar. Para que essa cartilha chegasse às mãos de uma criança, nós tivemos um trabalho minucioso de trocar uma vírgula de lugar. Então, eu sei como as professoras e os professores tinham receio de levar esse assunto para a sala de aula, em tempos de falácias e falsos argumentos como ideologia de gênero. É um verdadeiro absurdo em tempos em que 3 crianças e adolescentes são violentadas sexualmente por hora no Brasil. A gente tem um número aproximado de 32 mil crianças por ano. É um número absurdo, porque durante a minha palestra nós vamos perder mais 3 crianças e adolescentes. Perder não no sentido da vida e de sua efemeridade, mas do que escreveu Betinho, um dos principais militantes contra a fome no Brasil, quando ele dizia que se eu não vejo na criança uma criança, é porque alguém já a violentou antes. E o que eu vejo é o que restou de tudo que lhe foi tirado. Nós estamos falando de um assalto desumanizante à sua condição de dignidade enquanto ser humano. Para vocês observarem na cartilha, quando a gente apresenta o abusador, quem representa essa figura, ele é o namorado da mamãe. E ele apresenta sempre de costas. Aqui, por exemplo, ele já está trazendo um doce da nossa menina brasileira. Ele não é uma pessoa estranha, uma pessoa que é rude com a menina brasileira. O abusador sexual, muitas vezes, é aquele cara que passa muito tempo com a menina ou com o menino. Passa uma tarde inteira montando um quebra-cabeça com ela. Se ela sofre bullying, ele diz que não entende por quê, que ela é muito especial. Nossa, você é tão madura para a sua idade. O namorado da mamãe, no livro, sabe jogar videogame e ensina isso para nossa menina brasileira. Ele faz malabares na sua festa de aniversário e diverte todos os seus amigos, todas as suas parceiras. O namorado da mamãe é a pessoa em que ela confia para fazer uma vistoria completa no seu quarto, porque antes de dormir, ela começa a sentir um toque estranho. Ela começa a ficar incomodada com aquilo e pensa que é um pesadelo. Ela abre os olhos no escuro do quarto, só vê 2 olhões, então ela pensa que é a coruja que ela viu no livro da escola. Quando nós estamos falando da percepção da criança, é preciso entender que no nosso livro, na cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, ela chama essa situação do monstro da cosquinha. E ele se chama monstro da cosquinha porque ele provoca dor? Não. É porque ele faz um toque que provoca o que nós, adultos, chamamos de prazer. Mas nós não nomeamos isso para as crianças. Isso é um risco muito sério, porque as crianças começam a se culpar por aquilo, porque aqui eu não quero e aqui eu não quero, mas o meu corpo responde e eu nunca fui informada sobre isso. E como levar esse assunto tão subjetivo, tão delicado para as salas de aula? Eu vou informar aqui uma frase para vocês. E se alguém puder me ajudar a escrever essa frase no chat, para que ela fique marcada, ela é um mantra para quem quer incidir a educação sexual da prevenção dentro da sala de aula, sem expor, sem precisar nem mesmo tomar tanto tempo assim. Ao fazer a leitura da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer,
que está disponível, Kathleen, pelas redes sociais do Projeto 5 Passos. No Instagram nós estamos como @AnaLuisaPalestrante, com 2 N's e Z, como aparece aqui na tela. É preciso que a gente leve para as salas de aula a seguinte frase, que é um mantra para a rede de proteção. Ó, prestem muita atenção. Se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido. Vou repetir. Se esse carinho que alguém está fazendo é legal, ele não tem que ser escondido, ele não precisa ser um segredo. Isso traduz muita informação para as nossas crianças e adolescentes em poucas palavras. Porque se eu estou dizendo que se um carinho é legal, ele não precisa ser escondido, eu quero dizer que quando a mãe dá um beijo de boa noite numa criança, ela não diz para não contar para ninguém. Quando o padrasto dá a mão para a criança atravessar a rua, ele não diz que a mãe não pode saber. Quando o avô faz a brincadeira e pinta amarelinha para a criança, ele não diz que não é para ela contar para ninguém. Então, por que é que quando o tio pega no colo daquele jeito esquisito, que eu já falei para ele que eu não gosto, ele diz que é um segredo nosso? Eu dou ênfase aqui porque nós estamos falando, através da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, que as crianças e adolescentes são educadas, e eu fui educada, para olhar para a idade adulta com uma vitrine iluminada e colorida, a idade da independência, que eu vou poder dizer não, que eu vou poder ter autoridade sobre as minhas próprias decisões, que eu vou ter autonomia. E aí nós romantizamos um tanto a idade adulta, que quando um adulto se aproxima de uma criança e diz que eles vão ter um segredo compartilhado, ela valoriza muito aquilo. É especial para ela. E por que que o nosso abusador sempre aparece de costas na cartilha? Porque o abuso sexual não tem rosto, não tem idade, porque existem jovens que abusam de meninas mais novas. O abuso sexual não tem credo, etnia ou condição socioeconômica. Lamentavelmente, tão plural quanto a infância brasileira, são as violências que impactam essa população etária. E por que que eu digo que a infância brasileira é plural? Porque falar das crianças é falar de uma criança branca de classe média, da área urbana, de uma capital. É, mas a criança brasileira é muito mais do que isso. A criança brasileira é preta, é miscigenada, é periférica. A criança brasileira é indígena. A criança brasileira é ribeirinha dos povos das águas. A criança brasileira é cigana. Então, o trabalho infantil não é só o comércio no semáforo, no sinal. O trabalho infantil é a exploração sexual, é o tráfico de drogas, é a arte circense, é o trabalho na televisão, nas mídias, no YouTube. Falar de trabalho infantil é tão plural quanto falar da violência sexual, porque ela não acontece tão somente através do toque físico. Vocês não imaginam o que eu mais recebo desde que nós publicamos a cartilha, com o apoio do Pepeca, durante o ano passado, de presente para os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi dizer que foi descoberto um caso, mas que, graças a Deus, foi um quase abuso, não foi um abuso. E eu sempre fico pensando, como assim um quase abuso? E dizem que não chegou a acontecer o que todo mundo tem medo. Só que se um adulto se aproxima de uma criança com uma conotação erótica, isso já é um abuso. Se eu me aproximo através da rede social e começo a conversar com essa criança, isso já é um abuso. Não existe quase abuso, porque as crianças estão passando pelo que o ECA chama de período de desenvolvimento peculiar. É um período interessante, porque é construído por uma prioridade absoluta que as crianças absorvem as informações de maneira distinta, de maneira diferente. Então, eu vou dizer para vocês que abuso sexual, quando acontece o que a lei chamava de conjunção carnal, de satisfação da lascívia de outrem, é abuso quando acontece penetração, é. Só que o abuso sexual é muito mais do que isso. Existe o voyeurismo, que é o exibicionismo adulto para uma criança, pedir fotos para uma criança pelo celular, obrigar um adolescente que apresenta traços devido ao nosso comportamento heteronormativo e homofóbico, apresenta traços de homossexualidade, a gente obriga a consumir produções da indústria pornográfica. Isso é abuso, porque o último relatório da Unicef aponta que no 9º ano, 89% dos adolescentes já tiveram acesso proposital ou acidental com conteúdos pornográficos através da internet. E se o nosso movimento nacional pela prevenção e erradicação da violência sexual infantil se chama Faça Bonito por nossas crianças e adolescentes, e mais do que isso, ele é simbolizado por essa flor aqui, que veio para a capa da cartilha pelo apoio desse movimento para o nosso trabalho, é porque essa flor simboliza justamente o que significa ser criança. É um desenvolvimento natural que não pode ser podado da raiz
pelas mãos de um adulto, é a inocência de uma criança. E os professores e professoras podem estar se perguntando como é que nós podemos ser apoio, ser ponte nessa luta. E eu explico como. Se nós estamos na sala de aula e o projeto Cinco Passos durante o período de pandemia está assim, através das telas, mas o nosso trabalho é na base, nos territórios, nas escolas, na frente da lousa, na quadra, na sala de aula. E durante a palestra, eu sempre observo o comportamento das crianças, recebemos denúncias, acolhemos a rede de proteção, encaminhamos para o conselho tutelar. E é muito interessante porque as manifestações sintomáticas do abuso são variadas. E no final da cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, nós temos uma carta para os adultos responsáveis, os adultos legais e de confiança. O doutor Antônio acabou de colocar aqui pelo chat o link da pasta no Drive, através do qual vocês podem acessar os nossos materiais. Nós temos uma carta em que nós falamos tudo sobre as possibilidades de identificação dessa violência. Então, nós vamos dizer que se uma criança regride etapas do seu desenvolvimento, volta à necessidade do uso da chupeta, volta a querer urinar na própria cama, tem muitos pesadelos, os desenhos eram coloridos, começam a ficar em preto e branco. Ou pior do que isso, a criança começa a representar no seu desenho determinado órgão sexual de um adulto. Como é que ela teve acesso a essa informação? Ou aquele menino começou a falar umas palavras que eu não sei de onde ele tirou aquilo. A menina é muito comunicativa, ela é muito animada, afetuosa, e ela começa a ficar arredia, incomodada com o toque, assustada. O que será que está acontecendo? Mais do que isso, se a menina era tímida, e ela era muito quietinha e começa a ter crises de agressividade, crises de choro incontroláveis e inconsoláveis. Esse choro pode estar escondendo algum segredo. Então, se ela é tímida e ficou muito erotizada precocemente, ou se essa menina era muito extrovertida e começou a ficar tímida, é preciso abrir os olhos, não desviar o olhar. E quem não denuncia também violenta. É preciso escutar as nossas crianças, oferecer a nossa escuta. E escutar sem revitimizar. Quando eu escuto uma narrativa de violência, eu não preciso perguntar onde, como, o que aconteceu, como tocou, o que você sentiu, por que você não pediu ajuda. Não é para questionar o comportamento da vítima. Escutar, assim, é promover o que nós chamamos de revitimização. Se a criança conta para mim, depois tem que contar para a professora, a mãe não sabe, conta para a mãe, vem o conselho tutelar, conta para o conselheiro tutelar. Aí na escuta especializada, que antes não existia, vai contar para a psicóloga por último, ou então, antes da escuta, vai fazer a narrativa direto para o juiz. Quando ela chega nesse último passo, ela está muito cansada, porque cada narrativa é um período de viver mais uma vez essa violência, o que é extremamente sintomático. Olhar para a menina brasileira, para as crianças de todos nós, é entender a pluralidade da infância. E mais do que isso, a importância da nossa luta diária pelos direitos dos nossos meninos e meninas. Entender que falar sobre isso é mais do que necessário, é urgente. E um relato que eu tenho recebido com enorme frequência dos leitores do projeto Cinco Passos, que recebem a cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é apoiada pelo Peteca, pela Missão Aliança, pela KIM Consultoria. Então, a gente recebe muito uma pergunta que é, olha, eu quero ler a cartilha para o meu aluno ou para o meu filho, só que eu queria saber a partir de que idade a gente pode educar sexualmente as crianças? A partir de que idade eu posso falar sobre isso? E eu costumo responder essa pergunta com outro questionamento. A partir de que idade as nossas crianças e adolescentes podem se tornar vítimas da violência sexual infantil? Não existe limites para a violência, lamentavelmente. E se não há limites para essa violação de direitos, não deve haver limites para a nossa educação sexual segura, preventiva e responsável. E eu quero aproveitar o ensejo para apresentar para vocês, através da voz da nossa menina brasileira, como é que ela identifica a ocorrência da violência sexual, para que nós possamos entender como é possível abordar esse tema com os meninos. Ao falar, por exemplo, das partes íntimas, nós comparamos o corpo das crianças com uma cidade. Então, todo mundo pode entrar nessa cidade ou tem áreas que são proibidas, em que o acesso é vetado? Assim como ao final da cartilha, nós temos duas atividades interativas. Uma delas é um passatempo, onde nós levamos a menina brasileira para longe do monstro da cosquinha, do abuso sexual, para perto do Disque 100 e do Conselho Tutelar. E nós temos essas duas silhuetas mediadas por um semáforo, em que nós devemos colorir o corpo de nossos meninos e meninas
de acordo com as fases do semáforo. Vermelho, onde ninguém pode tocar, onde são áreas proibidas, onde é preciso dizer não. E a palavra não é que nem eu, é pequenininha, mas é brava. E é importante para essa luta, é importante para que as crianças se posicionem. O amarelo, quando a gente vai colocar e é preciso ter atenção, e verde, onde está tudo bem. Então, é possível falar sobre isso com naturalidade. É como nós falamos no livro: ter um corpo é natural, e falar sobre ele com as nossas perguntas e curiosidades precisa ser normal. Então, vamos ouvir na voz da nossa menina brasileira, que é uma menina como todas nós, que gosta de brincar de peteca. E, aliás, eu sempre brinco com o doutor Antônio que brincar de peteca é assim como a nossa luta, porque não se dá para brincar de peteca sozinho, muito menos se você tem a minha coordenação motora. Então, é preciso de mais pessoas para a luta, é preciso de mais pessoas para a brincadeira. E, sobretudo, a peteca não pode cair. É preciso manter ativa e passar sempre para outras pessoas. Assim como os alunos que participaram no início com seus cordéis e poemas debateram e multiplicaram a peteca entre eles e passaram de novo para a professora, que passou para a minha peteca, e daqui a pouco nós vamos compartilhar isso no momento das dúvidas. Então vamos ouvir o que a nossa menina brasileira tem a dizer sobre o que aconteceu com ela. E foi aí que aconteceu. Antes de dormir, naquela mesma noite, eu tomei um chá de capim-limão docinho que me deixou mais calma e deitei. Vapt-vupt, dormi. Comecei a sonhar que estava num campo de margaridas que não tinha fim, onde a grama era fofinha, parecia feita de algodão e tinha cheiro de, de... Nossa, o sonho estava parando, misturando tudo. Eu senti a mão do monstro embaixo dos cachinhos do meu pescoço e eu abri os olhos. Era real, não era um pesadelo. Eu tive certeza. Senti meu cobertor indo embora e no lugar dele, uma mão fria pousando na minha barriguinha. Eu não gostei nada daquilo. Outra mão no meu joelho, eu comecei a suar de medo. Virei para encarar o bicho, reunindo toda a minha coragem. Eu só enxerguei dois olhões no escuro. Era coruja. Peraí, mas coruja faz. Não? Abri a boca para berrar. E a mesma mão fria estendeu um dedo comprido na minha frente. Mas não. A professora me explicou que a coruja tem asas e não dedos. Foi aí que eu ouvi uma voz. Se você ficar quietinha e for uma boa menina, amanhã vamos comprar uma caixa de lápis de cor para os seus desenhos. Mas, poxa, coruja não fala. Até eu me lembrar disso, eu já estava berrando e chamando a minha mãe, que correu para o quarto e acendeu a luz. Quando nós olhamos para essa história, e é o namorado da mamãe, não tem monstro nenhum, nem coruja. E ele diz que só foi lá para cobrir a menina brasileira. E é uma pessoa em quem ela confia muito. É difícil para ela de acreditar, e mais do que isso, é difícil para ela de contar para sua professora que aqui representa uma figura de afetuosidade. E nessa mesma página, nós vamos brincar e inserir Paulo Freire, dizendo que não se pode falar de educação sem amor. E é entender que nós precisamos apresentar a rede de proteção positivamente, para que haja esse acolhimento. Porque eu cresci assustada com o conselho tutelar. Eu tinha uma professora que costumava me dizer que quando nós, alunos, apresentássemos um comportamento indisciplinar, o conselho poderia pular de dentro do armário da professora, porque ele morava lá, e aí ele ia punir, ia corrigir, ia aplicar principalmente um corretivo nos alunos. Eu ficava impressionada e assustada, espantada com como algo que deve ser de tutela, de cuidado, de zelar pelo cumprimento, como diz a lei, dos direitos de crianças e adolescentes, pode violentar dessa forma. E é por isso que na cartilha Pronto ou Não, lá vou eu, que está na pasta que vocês receberam, nós apresentamos o Conselho Tutelar como um time de super-heróis. E na cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, Conselho Tutelar é um time de futebol. Então, nós temos aqui na frente, vocês podem observar, o zagueiro, Dr. Antônio de Oliveira Lima, seu peteca, eu aqui como atacante com a bola do Faça Bonito, já mentindo para as crianças, que não entendo nada de futebol, e todos nesse desenho fazem parte, de fato, da rede de proteção. São pessoas de carne, osso e coragem para lutar.
E para finalizar a minha fala, eu quero dizer para vocês que quando nós falamos aqui do dia 18 de maio, não é um dia de celebração, é um dia de reflexão. A cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer nasceu durante o período de distanciamento social, porque nós estávamos enfrentando e estamos ainda uma curva ascendente, vertiginosa e acelerada do aumento de casos de violência sexual infantil no ambiente doméstico. Crianças que muitas vezes não têm uma rede tão fortalecida como vocês. Eu estou vendo aqui muitas crianças participando conosco e eu entendo a importância de reunir os professores, as professoras, os alunos, perguntando inclusive por psicólogos, construindo essa rede de fortalecimento, de acolhimento, de escuta, porque muitas crianças estão isoladas, confinadas com seus abusadores, cumprindo quarentena com seus próprios algozes. E é por isso que é tão importante construir essa rede de fortalecimento que possa acolher os nossos meninos e meninas, porque as violências contra crianças e adolescentes não cumprem quarentena. Pelo contrário, mais do que nunca, invadem as casas, ceifam as infâncias e cometem o assalto desumanizante da nossa prioridade absoluta, que é a infância brasileira. Então, não desviem o olhar. A história da menina brasileira tem um final feliz, mas, lamentavelmente, nós estamos perdendo nossas crianças e adolescentes porque o nosso discurso sobre a proteção integral não está salvando essas vidas. Todas as vezes em que eu participo, principalmente com o Dr. Antônio, do Peteca Literário, e nós vamos conversar com as crianças sobre obras da literatura, inclusive um convite aberto a todas as crianças e adolescentes que estão participando desse encontro, para virem para os encontros do Peteca Literário, em que nós recomendamos livros infantis e infantos juvenis que levantam pautas dos direitos humanos para conversar, como já falamos, sobre violência sexual, trabalho infantil, HIV, sífilis e AIDS. Já falamos sobre feminismo, violência doméstica, relacionamento abusivo, sobre cultura, sobre resistência. E para mim é sempre uma aula aprender com as crianças. É um show de maturidade. Porque nós precisamos entender que a literatura transpõe qualquer forma de expressão artística. Ela é uma ponte, é uma ferramenta poderosa para a luta por direitos, para identificar as violências, para caminhar ao lado de nossos meninos e meninas. Essa cartilha foi impressa para potencializar esse acesso, para fazer com que ela possa chegar às mãos dos nossos meninos e meninas, e é um material expressamente representativo. Então, a nossa protagonista é uma menina preta, porque as meninas negras são a maioria absoluta nas estatísticas de violência sexual infantil. Nós temos crianças especiais, crianças com deficiência, porque essas estão 9 vezes mais vulneráveis à violência sexual infantil. Nós apresentamos ambos os gêneros como suscetíveis vítimas a essa violência e pedimos que as crianças não troquem o seu silêncio por nada, não aceitem ameaças, procurem um adulto de confiança. Nós apresentamos crianças com vitiligo, idosos, diferentes corpos e alturas, pessoas de verdade. Apresentamos crianças com deficiência visual e auditiva e, principalmente, apresentamos a denúncia como possibilidade de resgate à infância. Eu quero, nesse momento, dizer muito obrigada a todas e a todos vocês pela escuta atenta, pela oportunidade de compartilhar com vocês parte das experiências exitosas do projeto Cinco Passos na luta por direitos de crianças e adolescentes, e dizer que no momento que nós estamos vivendo, é preciso ter olhos atentos e entender que as violências não cumprem quarentena. Mais do que nunca estão adentrando as casas das nossas crianças e adolescentes que estão vivendo uma jornada muito solitária. Porque se ela não entende que aquilo que está acontecendo é uma violência, ela não sabe como ou por que pedir ajuda. Ela se sente culpada, mas a culpa da violência nunca é do violentado. É importante olhar e zelar por nossos meninos e meninas e entender que nesses tempos pandêmicos nós temos as nossas desigualdades todas acentuadas. Então, a pandemia nos traz um sem número de pontos de interrogação. A exemplo das crianças e adolescentes nas periferias, como é o acesso aos protocolos sanitários e ao saneamento básico nas áreas rurais. Todo mundo tem como lavar a mão, usar álcool, manter distanciamento. O discurso de ficar em casa também representa um privilégio de classe, porque ficar em casa é diferente para mim. Eu estou numa casa aqui na cidade de Atibaia. Cada um de vocês vive uma realidade diferente.
Há pessoas que dividem cômodo com um sem número de pessoas e é difícil ficar em casa. Essas crianças estão expostas a inúmeras violências, porque violência sexual não é só o toque. O abuso sexual pode acontecer aqui, como eu estou falando com vocês, pelo telefone, através de uma câmera, de uma rede social, do exibicionismo, de uma conversa que tem um teor que não é apropriado para crianças e para adolescentes. Nós estamos falando de uma pandemia que acentua as desigualdades e que representa violações de direitos. E quero lembrar, antes de finalizar minha fala, que o Brasil é signatário do Pacto Internacional de Vedação ao Retrocesso Social. E o que isso quer dizer em termos simples? Nenhum passo para trás, nenhum direito a menos. Os direitos de crianças e adolescentes são bens inegociáveis. Nós não vamos aceitar qualquer tipo de retrocesso, porque quero destacar que a colega que veio falar para a nossa apresentação falou da conquista dos direitos. E eu acho essa colocação extremamente necessária, porque os direitos de crianças e adolescentes nunca foram concedidos, eles foram conquistados. O ECA é fruto de uma redação escrita nos movimentos sociais a priori. O movimento dos meninos e meninas em situação de rua, aqui do estado de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo, preparou um rascunho do que seria o artigo 227 do ECA e saíram com esse rascunho no braço, recolhendo 40 milhões de assinaturas, caminhando 40 dias e 40 noites com pessoas dos 4 cantos do país, homens e mulheres, meninos e meninas, que foram até Brasília, até o Planalto, bater na porta do presidente da República da época, Fernando Collor de Mello, e dizer para ele que crianças não são objetos, crianças são sujeitos de direito, que devem ser ouvidos, cujas vozes devem ser representadas nas políticas públicas. As crianças não são o vir a ser adulto, meninos e meninas são o presente de uma nação que nos espera crescer para compreender o verdadeiro peso das nossas vozes. E é por isso que foi realizada uma votação simbólica em que essas crianças e adolescentes em situação de rua votaram sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Votaram todos pela proteção. Votaram em nome da luta pelos seus direitos. Votaram pela prioridade absoluta. E eu quero finalizar a minha fala. Acredito que já que nós estamos falando tão enfaticamente sobre a voz de crianças e adolescentes, é preciso encerrar esse momento e construir as dúvidas e debater com vocês sobre as especificidades pela voz da nossa menina brasileira. Então, nós vamos começar aqui escutando a nossa criança. Eu sei bem e eu senti na pele como é difícil contar para alguém, mas essa é a jogada mais importante para aquele pesadelo ir embora de vez. Cartão vermelho para ele. Depois que eu conversei um pouquinho com o conselheiro tutelar, ele me ajudou a perceber que eu não tinha culpa de nada. O que eu vivi pode acontecer com qualquer criança ou adolescente, inclusive com você. E o nome disso é abuso sexual, um nome tão feio quanto a própria coisa. E esse tal de abuso acontece com 3 crianças e adolescentes por hora no Brasil. Até porque, pessoal, não existe vacina para violência sexual. Ela não alcança uma única população etária. Ela não impacta uma única condição socioeconômica. Não dá para imunizar os nossos meninos e meninas contra a violência sexual infantil. E é por isso que é preciso educar, falar a respeito, prevenir e bater a porta de nossas crianças e adolescentes antes que a violência o faça. Não adianta só prender o abusador, não adianta só construir mais cadeias, porque quando eu estou prendendo o autor da violência, nós já falhamos estruturalmente. A escola já falhou, o sistema de saúde já falhou, a polícia já falou, a rede de proteção já assumiu que ela não está pronta para cuidar desses meninos e meninas, a família e a sociedade também. Nós precisamos entender, sobretudo, que os direitos de nossas crianças e adolescentes não podem ser simplesmente debatidos, eles não têm negociação. Eles são fatos assegurados em lei pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Enquanto você lia a minha história, isso pode ter acontecido com mais uma menina ou um menino. Pode rolar com qualquer um. Na maioria das vezes, o pesadelo se passa dentro de casa mesmo. Com o namorado da sua mamãe, seu tio, sua vovó, um vizinho, sua madrinha, um de seus responsáveis, um amigo da sua família. Cada criança é dona do seu corpinho. E todas temos o direito de dizer
Não. Lembra dessa palavra? Nossa amigona, dizer não e correr para contar um adulto de confiança é um ato de carinho com nós mesmos e uma jogada de craque. Você pode contar para sua pro, como eu fiz, para a Pronisaura, que está aqui conosco, ou para a vovó ou para o vovô, para o adulto que cuida de você, com quem você se sente bem e confia. Porque mesmo que no começo você ache aquele carinho especial e que é legal ter um segredinho com um adulto, preste muita atenção. Precisamos ter olhos de coruja bem abertos e não ser enganados pelo abuso. Tem criança que gosta de cosquinha, a culpa não é dela. Vocês lembram que o amor e a dor não são tão difíceis de confundir assim? Mas é preciso estar atento. O conselheiro ainda passou um tempo conversando com a minha mamãe enquanto eu estava na aula, mas eu sentia que um peso enorme tinha finalmente ido embora. Até respondi e acertei algumas das perguntas da Pro. Eu ri das brincadeiras das minhas amigas, porque eu me sentia como eu de volta. Dá para entender? Tudo foi muito rápido. Depois da aula, minha mamãe me deixou na casa da vovó. E eu amo passar a tarde com ela porque sempre tem pipoca e filminho. E quando eu voltei para casa, o namorado da mamãe já não estava mais lá. Eu também não queria saber para onde ele tinha ido, só me importava que eu nunca mais o vi. Eu não sei vocês, mas eu adoro histórias com final feliz. E o melhor de tudo é que para mim é só o começo. Eu sou menina brasileira, assim como vocês. Todos nós ainda temos muito para viver. A minha história não acaba aqui. Ela começa cada vez que uma criança como você denuncia, pede ajuda e escreve um recomeço para milhões de meninos e meninas brasileiras. A mudança começa e está nas nossas mãos. Minha casa parecia mais minha de novo, os meus desenhos mais coloridos, até a Tapioca, que é a cachorrinha da nossa menina brasileira, parecia mais feliz. Naquela noite, eu dormi sozinha na minha cama e mesmo assim eu sonhei. Sonhei que estava voando e eu me sentia tão mais leve que eu podia jurar que isso era possível. E tem coisa melhor do que a possibilidade de fazer com que nossas crianças e adolescentes voltem a sonhar. Eu quero encerrar minha fala lembrando um poeta amazonense, Tiago de Mello. Ele escreveu que faz escuro, mas eu canto. Enquanto as luzes permanecem sendo apagadas, enquanto nós só vemos o breu e a escuridão da perversidade, da ameaça, da violência e da violação dos direitos elementares de nossas crianças e adolescentes, nós vamos cantar, nós vamos reunir as nossas vozes, nós vamos caminhar juntos e de mãos dadas, porque assim os nossos passos vão ecoar, eles vão ressoar, eles vão se fazer ouvidos, porque é caminhando juntos que nós vamos além. É indo juntas que nós acendemos as luzes e que nós permitimos a nossas crianças e adolescentes um novo recomeço. Porque toda criança é nossa criança. Quem não denuncia também violenta. Se lembrar é combater, esquecer é permitir, e silenciar é deixar que a esperança morra. Então vamos acender as luzes e organizar a nossa esperança. Ô, Ana Luísa, você pode nos dizer que nos inspirou e nos inspira. Como é bom ouvir jovens, como é bom ouvir você para falar de temas como esse, né? Tão fortes para um público que aqui a grande maioria, você já percebeu, são de crianças, são de adolescentes. Nesse período, a gente vê muita coisa silenciar por conta da situação em que nós estamos passando. Não só, né, por conta da pandemia, mas todo um contexto, um cenário político, social, onde nos impele, muitas vezes, querem fazer com que as nossas vozes se calem, né, que a gente possa aceitar tudo, que a gente possa cruzar os braços e aceitar as coisas como estão, como se nós não tivéssemos força. Esperança é algo que a gente precisa falar e precisa lutar por ela nas vidas das nossas crianças. Então, em cima do que você já nos falou, né, e nos emocionou, porque vem de você, nós queremos aqui agradecer a todas as crianças e adolescentes que estão hoje aqui, que elas não saiam desse momento, não saiam dessa sua fala, dessa roda de conversa, juntamente com aqueles que estão ao lado dela, que são os adultos,
na qual muitos são inspiração também, e que a gente possa de hoje realmente partir para uma nova etapa. Luiz Neto, pronto. Bom dia a todos. Bom dia, Nisaura. Bom dia, Ana. Ana, a pergunta que eu quero fazer é: a violência sexual contra crianças e adolescentes é um acontecimento raro ou pouco frequente? Nossa, isso daria outra palestra. Mas o que a gente pode responder em síntese é que a violência sexual, Luiz, é um acontecimento muito frequente.
Lamentavelmente. Então, nós temos um número aproximado, para você ter um panorama, assim, bem breve, de 3 crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual por hora no Brasil. Então, isso dá um número aproximado de 32 mil crianças por ano. E isso só sobre a violência sexual. Trabalho infantil, 1,8 milhão de crianças e adolescentes vítimas de trabalho precoce. E é preciso dizer que esses números descendem das denúncias. Então, existe uma subnotificação, ou seja, uma falta das denúncias muito acentuada. Então, essas crianças, como a professora disse, que estão em quarentena, têm dificuldade de denunciar, elas não são vítimas porque não denunciaram? Sim, elas são vítimas, mas nós não temos esses números. Então, os números existem, são extremamente acentuados no contexto da violência sexual infantil, mas ainda não representam a proporção uniforme do que é essa violência. Então, é muito frequente, Luiz. Ótimo. Eu já- A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é: os bebês e as crianças muito pequenas podem ser vítimas? Podem. Então, eu tomo um certo cuidado quando eu falo com crianças dentro da sala de vídeo, porque a gente sabe que é uma temática extremamente delicada, mas normalmente, quando eu falo daquela pergunta que eu recebo, que é a partir de que idade eu posso ler a cartilha para as crianças, e eu sempre respondo a partir de que idade as crianças podem ser vítimas. Aqui, como a gente está entre muitas crianças, eu tomo uma certa cautela ao falar sobre os casos. Quando a gente dá essa mesma capacitação, Luiz, para a rede de proteção, aí eu falo bastante, dou exemplo dos casos, conto das escutas, mostro um pouco do trabalho que a gente faz, mas para você ter uma ideia, a criança mais jovem que eu atendi no Projeto 5 Passos tinha 3 meses de idade. Era um neném de colo, não cabe aqui dizer às crianças o que foi que aconteceu, mas foi vítima de violência sexual. Foi encaminhado para um hospital e veio a óbito. Então, a gente está falando de uma violência que não tem faixa etária. O que a gente vai falar? Que esse neném provocou, que era a roupa que estava usando, que queria? Como o doutor Antônio disse, a legislação, o Código Penal, Luiz, ele é muito claro quando ele coloca que crianças e adolescentes com 14 anos de idade ou menos não têm condição de consentir, ou seja, não pode dizer que sim. Então, não adianta falar que provocou, que queria, que a criança consiga. Não existe isso. Não existe provocar, não existe fazer charme, porque nós esperamos que o discernimento, não é, professora, seja do adulto. O adulto possa olhar para uma criança e saber que não, saber que aquilo não é certo, saber que aquilo é crime, que abuso sexual consta na lei, como vocês falaram no poema hoje mais cedo. Então, quando a gente fala de 14 anos de idade ou menos, como o doutor Antônio falou, sim é não, talvez é não, não é não. Não existe a possibilidade de consentimento. E eu não estou só falando da menina de 4 anos de idade que é violentada por um homem de 40. Eu estou falando da menina de 12 anos com um namorado de 23, que é uma pessoa adulta, enquanto tem uma menina que é uma adolescente, que ainda não está apta para consentir. Se acontece a gravidez e essa menina é acolhida por um sistema público de saúde, muitos hospitais têm registrado como gravidez precoce. Mas não é esse o nome é estupro de vulnerável, porque essa criança e esse adolescente não está apto para consentir. Então, quando a gente tem uma menina de 13 que está morando já com um namorado de 23 e já está grávida do seu primeiro filho, a legislação orienta que isso foi um estupro de vulnerável, que não cabe entender como consentimento, porque é uma criança, é um adolescente. Então, com 14 anos ou menos, a gente entende dessa forma pelo Código Penal. Então, acontece sim, Luiz, lamentavelmente com neném, com criança de colo, com meninas e com meninos. Então, vocês também precisam se proteger e aprender a dizer não. Bom dia, tia. Bom dia. Eu sou a aluna Isadora Lima, sou da Escola José Pereira de Sena, que tem como diretora a Mary Lúcia Costa de Lacerda, e eu queria fazer a primeira pergunta. Quais os traumas que uma criança ou adolescente fica ao sofrer qualquer tipo de violência sexual? Perfeito, querida. É muito importante fomentar essa discussão porque ela tem um aspecto psicológico muito complexo e detalhado. Mas o que eu posso ressaltar brevemente, para não estender o horário, é dizer que existem muitas meninas, por exemplo, que são vítimas de violência sexual e, posteriormente, já na idade adulta, têm dificuldade para construir um relacionamento com um parceiro,
ou com uma parceira, confiar numa pessoa, porque tem essa dificuldade devido a esse trauma. O abuso sexual não deixa só marcas físicas, mas as cicatrizes psicológicas são praticamente irreversíveis e devem ser cuidadas com muito acolhimento, com escuta, com afetuosidade. Então, os traumas relacionados à violência sexual infantil são vastos. É a dificuldade de relacionamento posterior, de lidar bem com o próprio corpo, uma baixa da autoestima dessa criança ou desse adolescente posteriormente, e inúmeros reflexos no padrão comportamental desse menino ou dessa menina. Sem falar que muitas vezes durante as rodas de conversa do projeto 5 Passos, nós recebemos muitos homens que, quando crianças, não foram ensinadas como as meninas são constantemente a se proteger, a se cuidar, e assim tornam alvo fácil para as violações de direitos e só identificam que aquilo que aconteceu com eles quando crianças foi uma violência já na idade adulta. Não existe uma vastidão dessas possibilidades de marca. Muito obrigada. Nada, querida. Eu que agradeço a você pelo carinho e pela pergunta. E eu costumo dizer, e aproveito aqui para me despedir de todas e todos e dizer que foi uma felicidade imensa poder compor com vocês, que eu não sou muito chegada na palavra evento. Então eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite e eu ouvi que seria um encontro. Porque o evento acaba com um fechar de portas, com um desligar de uma sala de vídeo. É como fogos de artifício que se acendem e se apagam sem deixar qualquer marca. Mas o encontro, ele não termina no encerramento, não termina com a despedida. Ele reverbera nas ações diárias, quando nós escutamos a narrativa de uma denúncia e nos prontificamos a ajudar, a estender a mão. Então, que esse evento possa permanecer em cada um de vocês e constituir uma rede de fortalecimento dentro da cidade de vocês e, sobretudo, nos órgãos da rede de proteção, do Conselho Tutelar ao CMDCA, a todas as instituições que estão na base, no território, no gargalo das violências, e por isso são prioridade dentro do sistema de garantia de direitos, que é como uma máquina movida pelo combustível do comprometimento, da união e da força de vontade. E a intersetorialidade e a incompletude institucional. Um não funciona sem o outro. Então, eu permaneço inteira disposição para responder as perguntas de vocês pelo WhatsApp, pelo Insta. Meu arroba é Ana Luísa Palestrante, como eu já coloquei para vocês, com 2 N's e Z. E vai ser uma felicidade sem tamanho poder contribuir, sanar parte das dúvidas e somar com a rede de proteção para organizar a nossa esperança. Um abraço para as professoras, para os professores, para as crianças e adolescentes que contribuíram brilhantemente com as suas perguntas. Eu é que preciso dizer muito obrigada pela aula, pela oportunidade e pela escuta atenta. Vamos juntos sempre, porque assim nós vamos além.